Olá a todos, hoje vamos aprender a fazer esta ursinha muito fofinha. Porquê? Porque vamos embelezar um coco que está ali, mas não vos posso mostrar já todo. E também, porque não, para nos divertirmos ou oferecermos um miminho a alguém. Olá, chamo-me Carla Sousa e sou a cara e a voz por trás da Reinvented Heart. Neste canal faço vídeos sobre aproveitamento de materiais, de dinheiro e do planeta, sempre ligados às artes decorativas. Deixem-me agradecer desde já a vossa presença neste canal. Muito obrigada. Vamos pegar num pouco de barro e vamos amassar para ser mais maleável. O meu estava um pouco seco e coloquei dentro de água. Podemos fazer isto se o barro não estiver cozido. Eu estou a usar barro, mas poderia ser pasta de moldar ou biscuit. Para amassar podemos usar uma espátula ou as mãos. Vamos lá, vamos brincar com os nossos filhos e os nossos netos e sujar as nossas mãozinhas. Vamos começar por fazer um cilindro para o corpo. Podemos partir de uma esfera feita com as mãos, depois rolamos na nossa mesa para atingir a forma desejada. Tentamos que na parte da frente fique bem redondinho. Devo desde já advertir que esta foi a primeira vez que fiz uma figura em barro. Já tenho feito algumas peças com pasta de moldar, mas não deste tipo de aventura. De seguida, fazemos uma esfera para servir de cabeça. Criamos a nossa bola nas palmas das mãos com movimentos circulares. Podemos achatar um pouco por baixo para colarmos em cima do nosso corpo. Neste caso, o barro está bem úmido, mas se fosse preciso, bastava juntar água. Se trabalharem com biscuit ou porcelana fria caseira, precisamos de um pouco de cola. Nunca trabalhei com biscuit e ando aqui a tentar apurar uma receita de porcelana fria, por isso fiquem atentos aos próximos vídeos. Estou a trabalhar também com um boleador, mas não precisam de ferramentas especiais, podem usar apenas o que têm em casa. Depois colocamos a cabeça da nossa ursa em cima do corpo e vamos unir as duas peças. Depois fiz duas bolinhas do mesmo tamanho e achatei para fazer os pés. Vamos dar-lhes uma forma mais oval de um dos lados. As orelhinhas foram as peças feitas de seguida. Fiz com duas bolinhas e achatei. Fui umedecendo os dedos e dando umas pancadinhas em todas as peças para dar uma textura similar ao pelo, ou seja, as peças não ficam completamente lisas. Depois pegamos em mais um bocado de barro para fazermos os braços. Como sempre, fazemos inicialmente uma esfera e depois enrolamos na nossa mesa ou na superfície em que estamos a trabalhar para fazermos um cilindro fino. E depois cortamos a meio. Gosto imenso de trabalhar em cima de tábuas de vidro e acredito que, para o barro, são, sem dúvida, excelentes, pois são superfícies muito lisas e muito fáceis de limpar, basta lavar. Achatamos de um dos lados dos braços para ser colado ao corpo. Na outra extremidade, enrolamos para fazer as mãozinhas. Como o meu barro estava bastante molhado, tive de deixar secar um pouco antes de colar todas as peças ao corpo. Para fazer a parte da boquinha, vamos pegar num bocadinho bem pequenino de barro, fazer uma esfera e achatar para ficar bem fininho. Na parte inferior, damos forma à nossa boca e vamos colar a cabeça. O nariz é feito com uma bolinha mas muito pequenina, colocada com muito jeitinho na parte superior da área da boca. Na área dos olhos vamos fazer umas covinhas. Aqui estou a usar novamente um boleador porque tenho, mas poderia ter sido feito com a parte traseira de um lápis ou de uma caneta que seja arredondada. Vamos fazer duas bolinhas muito pequeninas para fazermos os olhos e vamos colocá-las nas covinhas feitas. Estou a dar forma aos olhos, um ao lado do outro, para que possa criar duas esferas com o mesmo tamanho. Nada precisa de ser muito perfeito, nem ao milímetro, basta que seja feito com muito amor. Damos uma batidinha nos olhos para que fiquem um pouco achatados e não fiquem demasiado salientes. Poderá ser preciso lavar as mãos, pois o barro pode ir secando. Assim, evitamos que a nossa peça fique com bocados de barro seco que se possam soltar. Vamos lá montar a nossa ursinha fofinha. Colocamos os pés na parte inferior do corpo,
usando um pouco de água para colar. Para colar melhor, vamos unir as peças na parte inferior. Isto pode ser feito com as mãos ou com ferramentas próprias para modelagem ou trabalhar com barro. Depois fazemos a mesma coisa com os braços, usando água para colar e tentando sempre unir as peças. Por fim, unimos a cabeça ao corpo, a toda a volta e as orelhas à cabeça e o processo é sempre idêntico, modelando sempre e ajustando cada parte do corpo. Se for útil, podem ter à vossa frente uma imagem de um ursinho para servir de guia. Agora é só deixar secar ou cozer em forno com uma temperatura baixa. Eu optei por secar ao ar, pois, entretanto, fui tratando do cubo. Depois pintei a nossa ursinha com tinta acrílica castanha, com muito cuidado para não pintar só o focinho. Esta é uma tinta escura para tentar ocultar a cor do barro. Afinal, só precisei de uma camada de tinta acrílica castanha, pois como o cubo que estava a fazer tinha muitos dourados, decidi aplicar uma camada de patina dourada na nossa ursinha. Pintei a área interior das orelhas e a parte do rosto a cor de rosa. Na área das orelhas apliquei 2 camadas de tinta para ocultar o castanho. Inicialmente pintei os olhos de branco e com uma pinta de azul, mas pareceu-me que a ursinha ficava um bocado estranha. Sem dúvida que os olhos são uma parte muito característica e podem mudar toda a expressão facial. Depois decidi que deveria colocar uma menina do olho com um marcador preto. Continuei a não gostar e acabei por pintar os olhos completamente de preto e colocar uma pinta a branco. Aqui ainda não tinha feito esse passo. Apenas coloquei um lacinho na cabeça para ficar ainda mais fofinha. Gostei imenso do resultado. E vocês, o que me dizem? Tenho futuro na área da escultura de bonequinhos? Obrigada por estarem desse lado. Beijinhos e vejo-vos já de seguida no próximo vídeo.